Show, vamos lá. Mercados interrelacionados, pessoal, vamos lá. A gente olha o nosso mercado e sempre olha com um olho o nosso mercado. Só que a gente tem que entender que com a globalização, todos os mercados são interligados, né? A gente tem Estados Unidos, que é um grande mercado, que a gente chama que é um mercadão pai, né? E a gente tem algumas bolsas que seguem esse mercado pai, né? Então a gente tem aqui na nossa América Latina o Ibovespa, né? A gente tem bolsa da China, então a gente tem algumas bolsas que comandam, entre aspas, um continente, né? E a gente tem uma bolsa grande, que é a bolsa americana, que ela meio que dita as regras. Então ela é um mercado pai, né? E eu já operei Estados Unidos, operei Brasil, e eu te digo uma coisa, operar um mercado pai, ele é muito difícil. Por quê? Porque você não tem referência. Quando você opera um mercado filho, tipo o Brasil, a gente tem uma referência, a gente tem várias referências, né? Então a gente tem, olhando o Dow Jones, a gente consegue operar. Então, se a bolsa lá dos Estados Unidos estiver desabando, provavelmente a gente vai desabar aqui, né? Então a gente tem algumas referências. Então a gente tem mercado já aberto lá fora. Quando a gente abre aqui, a gente consegue ter um termômetro de abertura, se a gente consegue operar ou não, e como que vai ser esse mercado, né? Então, tudo isso está correlacionado. Então a gente tem que começar a prestar atenção, ok? Então, se a gente tem um problema no petróleo, por exemplo, lá na Arábia, isso vai refletir aqui no Brasil. Está tudo correlacionado, tá certo? Então, se os Estados Unidos desabam, provavelmente o mundo inteiro vai desabar, tá certo? Então, no final, é difícil a gente descolar, a gente pode descolar deles durante um tempo, mas depois a gente acaba sincronizando. Quando o mercado começa a alinhar, a gente fica meio que sincronizado. Então a gente tem que sempre olhar o mercado como um todo, o mercado mundial como um todo, ok? Então, só para exemplificar aqui, a gente tem Estados Unidos como pai, a gente tem a nossa bolsa brasileira, certo? E tem algumas, Ásia e Europa, a gente tem algumas bolsas interessantes que a gente tem que seguir. Isso aqui é só um mapa para dizer que se der uma cagada aqui, vai cair ali, que vai cair ali, mas os Estados Unidos realmente, eles comandam toda a festa. Vamos nessa. A síndrome do está cara, pessoal. Bom, primeira coisa, vocês acham que vocês conseguem comprar alguma ação no preço justo hoje? Vocês acham mesmo que vocês conseguem? Preço justo hoje é a empresa que está quebrada, está com problema, é aquela que você tem que comprar e rezar. Fim de papo, é assim que está funcionando hoje em dia. Então eu sugiro que a partir de hoje vocês acabam esquecendo um pouco o preço. Lembra que a gente falou lá do Buffett que ele não está muito preocupado com preço, ele está preocupado com empresas que são perpétuas. Porque se for olhar preço justo hoje, galera, ninguém compra nada, né? Então, a gente tem que comprar uma ação, se for investir em longo prazo, que ela dure bastante, né? Porque, assim, o mercado muito mais sobe do que cai. Então, a gente já está partindo do pressuposto que existe uma primária de alta, né? Nesse caso, a gente não precisa ter tanto refinamento técnico nesse caso, tá? Então, algumas premissas a gente consegue levar em consideração. Então, vamos acabar esquecendo um pouquinho o preço, tá certo? Bom, rapaziada, um estudo que eu fiz é sobre os homens mais ricos do mundo. Eu sempre achei que aquela lista da Forbes era só para o pessoal ficar se exibindo. Até que a gente conseguiu, eu consegui ver algumas formas da gente analisar o mercado, analisar setores, usando a lista da Forbes. Imagina o seguinte, pessoal, se a gente tabular os setores dos bilionários, a gente consegue ver deslocamento de bilionários subindo e descendo, os setores subindo e descendo. Então isso pode ser, para uma formação de carteira, uma informação importante, né? Imagina o seguinte, imagina que a gente tem toda a lista, a gente vai olhar quais são os setores que subiram, quais são os setores que caíram, né? Quem que espichou, quem que deu aquela estirada, né? Quem que deu aquela caída abrupta. Então, olhando a lista, a gente consegue ver. Então, a gente vê aqui já a parte, agora em 2020, a gente tinha uma parte de tecnologia, que o Bill Gates estava ali em cima, ainda continua a tecnologia, mas a parte de comércio e alguns outros serviços que é a Amazon, né, que acabou passando. Então a gente vê o Carlos Slim uns tempo atrás subindo de telecom, depois viu caindo. Então a gente consegue analisar alguns setores olhando a lista da Forbes. Então quando a gente for ver lista da Forbes hoje em dia, a gente vai ver com uma outra cabeça. A gente não vai ver só o nome da pessoa, a empresa que ela é dona e a idade que ela tem.
né? Vamos ver algumas outras informações, que são algumas diquinhas que a gente consegue ver para formar e a gente ter uma ideia de setores, tá certo? Legal, pessoal. Agora vamos para a parte de tipos de investidores. Bom, existem vários tipos de investidores, metodologias de investimento, filosofias de investimento, né? Mas basicamente, pessoal, a gente tem curtíssimo prazo, médio e longo prazo, né? Temos também scalper, nós temos day traders, enfim, são curtíssimos prazos os scalpers, a gente vai ver cada um. E assim, pessoal, tem gente que não nasceu para coisa, tem gente que não nasceu para day trade, mas nasceu para swing trade, tem gente que não nasceu para swing trade e gosta de operação mais curta, né? Tem gente que não consegue, tem que ser investidor. Então assim, vamos olhar todos, é uma coisa que vocês precisam saber, vocês precisam experimentar, ver o que se encaixa melhor no seu tempo. Se você tem uma profissão e não vai viver de mercado, você vai ter que pegar uma operação mais longa, né? Tem que ver tudo isso, e você tem que fazer uma análise. Mas primeira coisa é o scalper, tá? O scalper ele vai fazer o quê? Ele vai operar no curtíssimo prazo. Gráfico de 1 minuto, gráfico de 5 minutos. Ele entra no mercado e sai para ganhar alguns centavos, tá? Então é uma escola que está sendo muito difundida aqui no Brasil, que é uma escola de tape reading, que é a leitura de ordens no fluxo, né? O fluxo de ordem no livro de ofertas, tá? Basicamente a escola de tape reading, eles estão querendo educar você a ser um robô, a operar igual um robô, ver profundidade de livro, né? Ficar na frente do seu computador operando centavos. Eu tenho um robô de scalper muito legal, e ele acaba às vezes fazendo, e quando ele está muito acentuado, coloca quase 600 ordens num minuto, né? Então é complicado o ser humano querer ser scalper e concorrer com isso. Mas enfim, se vocês estão tendo lucro, ótimo, sigam em frente. Tá? Day trade, eles operam dentro de um dia, é uma operação que abre num dia e fecha no mesmo dia. Aí tem aquela coisa de, day trade não dá dinheiro, saiu na revista XYZ que 90% perdem. Realmente quem está despreparado perde, pessoal. Isso é fato. Não só o day trader como investidor. Só que operações de curto prazo e operações alavancadas, elas têm chance muito maior de dar uma merda. Tá? Isso é fato. Ok? É fato. O grande problema que vejo no day trade hoje é que o day trader quer operar todo dia. E eu acredito que o day trade não tem que ser feito todo dia. Você tem que fazer operações de qualidade de day trade. Operações claras de day trade. E não são sempre que elas aparecem. Então, quando a gente tem sinais muito importantes de mercado, que aquele mercado vai desabar, né, que a gente está tendo algum problema pontual, né, que a gente está tendo uma divulgação de resultado, às vezes, ou de indicadores econômicos, enfim, alguma coisa que impulsione e dê uma clareza, a gente faz a nossa operação de day trade. Tá? Estudando estratégias robotizadas, hoje, a minha estratégia que mais dá lucro é uma estratégia que faz uma operação ao dia, tá? E ela faz num único horário, né? Então, assim, uma operação, né? Então, e ela entra no melhor horário, num objetivo super curto. Então, é uma metodologia bem certinha, bem correta, mas nada de dando tiro para tudo que é lado, tá? Então, entre na melhor oportunidade que o mercado der, a oportunidade mais clara. Entrar em todas as oportunidades, felizmente, não vai dar certo. Tá? Então comecem a pensar nisso. A gente tem um swing trader que vai operar mais ou menos ali de 2 a 5 dias. Tá? Então ele vai fazer umas operações mais longas. Quem faz swing trade? Quem já tem uma profissão que quer remunerar melhor a sua carteira. Então o cara trabalha, chega no final do dia, dá uma olhada, que ação que eu vou comprar, qual é a ação que estão dando entrada, qual é a ação que vai dar entrada na semana, qual que está podendo dar uma entrada, já vou deixar meio que programado. Esse cara ele faz uma gestão ativa da carteira, só que ele tem um trabalho, né? Ele não vive só disso. Então é uma operação interessante. Tá? É uma operação interessante, ela tem um manejo de risco legal, você tem um stop um pouquinho mais longo, então o mercado costuma trabalhar, você deixa ele trabalhar de forma mais correta, né? Não é muito apertado ali, porque você não está muito alavancado. É uma operação que eu gosto muito de fazer. Tá?
Aí a gente tem os position trades, ou short terms, vão operar de 2 a 4 semanas, tá? Eles operam mais no médio prazo. Também é uma operação que eu gosto de fazer, é bem interessante, tá? A gente pega uma primária e uma secundária de alta, são ativos bem legais para a gente começar a operar, tá? E o investidor que tem aquela filosofia que ele não quer ser só, ele não quer fazer trade, ele quer ser sócio da empresa, colher dividendo, enfim, cada um com a sua filosofia, né? É aquilo que eu falo. Se você for medíocre em qualquer uma delas, não vai dar certo. Se você for bom em qualquer uma delas, vai dar certo, né? Então, vamos estudar. Então, primeiro, seu perfil tem que seguir o tempo que você tem disponível, tá? O day trade vai exigir um conhecimento, uma formação muito maior, uma dedicação muito maior do profissional. Lembra, day trade você precisa se preparar, é a sua profissão, né? É a sua profissão, você precisa se preparar, tá? E você precisa experimentar, pessoal. Vocês precisam fazer operações mais longas, fazer operações mais curtas e ver qual que você adapta melhor. Tem gente que se afoba, que não gosta de fazer day trade, mas às vezes está no swing trade que não precisa ficar olhando o gráfico toda hora, deixou a configuração ali pronta, o mercado está ali, pá, deixei o objetivo pronto, deixei configurado o stop, então deixa a operação rolar. Então, às vezes traz mais tranquilidade, tá? O importante é você ser um operador, um trader polivalente. Você tem que conhecer tudo. E por isso que nós estamos aqui, para conhecer tudo. Lá do comecinho nós vamos falando de toda a teoria, né? E agora a gente vai entrar na análise gráfica, mas o importante é você abrir a mente, né? E depois você vai buscar mais conhecimento. Esse curso, ele não é super aprofundado num tema específico. Você, como um estudioso que você vai ser, você quer ser um monstro do mercado, né? Você é um monstro do mercado, você precisa fazer o quê? Estudar, aprofundar, fazer especializações, né? Estudar assuntos específicos. É ali que você começa a galgar a se formar trader, né? Para se formar investidor. Tá bom? Então, é isso, pessoal.